Capítulo 16. O Palácio da Memória. Uma das mais antigas aplicações das formas pensamento, na prática formal da magia, é a criação do Palácio da Memória renascentista. Essa estrutura, totalmente construída mentalmente, ajudou gerações de ocultistas crentes de que um simples escorregão na cansativa litania dos seus rituais bastaria para que fossem carregados por demônios. Esses homens, e as poucas mulheres praticantes de magia na Europa do século XV, precisavam ter uma excelente memória, e era justamente isso que o Palácio da Memória lhes proporcionava. Esse método pode oferecer os mesmos benefícios hoje, mas desenvolvimentos mais recentes indicam que ele também pode ser usado como poderoso instrumento de autodesenvolvimento e progresso espiritual. Os fundamentos do Palácio da Memória são de uma época anterior ao renascentismo. A técnica que lhe serve de base parece ter sido descoberta por um poeta lírico chamado Simonides. No século VI a.C., Simonides estudava música e poesia na ilha de Céus, mas partiu quando era jovem para morar em Atenas. Famoso por ser autor de epigramas como "A pintura é a poesia em silêncio e a poesia é a pintura que fala", ele era um convidado frequente da aristocracia, e seu nome era associado a regentes tirânicos de Atenas, Icranon e Larissa, na Tessália. Numa ocasião, Simonides foi convidado para um banquete em comemoração a uma vitória, mas que acabou em tragédia, quando o chão do salão cedeu, matando muitos convidados. Simonides escapou do desastre por um golpe de sorte, foi chamado em outro recinto um pouco antes de tudo acontecer. Quando voltou, a cena era de horror, centenas de corpos desfigurados e irreconhecíveis. Pediram a Simonides que ajudasse a identificar os corpos. A princípio isso lhe pareceu impossível, mas então descobriu que conseguia se lembrar dos nomes dos convidados visualizando o lugar onde estavam sentados. A experiência o fez refletir. Perguntou-se se poderia transformar essa descoberta num sistema de memorização em larga escala. A ideia básica era a de que, se pudesse visualizar um lugar em detalhes, como tinha feito no salão do banquete, poderia se lembrar da disposição dos itens num local imaginário, exatamente como tinha se lembrado dos convidados. Ele começou a fazer experiências. De início, por conveniência, visualizou locais próximos à sua própria casa e colocou objetos em versões imaginárias de suas cristaleiras ou mesas. Depois, quando queria se lembrar, bastava visualizar o local imaginário e observar o que havia ali. Por tentativa e erro, ele descobriu que o sistema funcionava. Percebeu que de fato conseguia se lembrar das coisas com mais facilidade. Depois de visualizar apenas alguns lugares específicos, avançou um pouco mais e passou a visualizar lugares mais amplos, começando naturalmente pela sua própria casa, mas logo passando para outros edifícios que conhecia. Por fim, ele contou sobre as suas descobertas a alguns colegas, que também comprovaram a eficácia do método. Logo a técnica de Simonides se espalhou pela elite intelectual da Grécia. Nem todos a usavam, é claro, mas muitas pessoas instruídas sabiam pelo menos da sua existência. Da Grécia, o método se difundiu para Roma, onde ganhou fama entre os oradores. Estes descobriram que, se visualizavam os pontos principais de seus discursos, simbolizados por objetos concretos, em locais imaginários, conseguiam se deslocar mentalmente através desses espaços, o que facilitava muito a lembrança de seus discursos. A prática se tornou tão conhecida que resultou no hábito, ainda muito usado pelas pessoas que falam em público, de iniciar comentários com frases do tipo, em primeiro lugar e em segundo lugar. Nos tempos romanos, os lugares eram locações literais, quando não imaginárias. Com a queda do Império Romano e o início da Idade das Trevas, muito desse conhecimento das épocas clássicas se perdeu. Mas parece que a técnica de Simonides continuou viva na cultura underground, preservada secretamente por ocultistas conscientes do seu valor prático. Pelo que pude descobrir, Simonides não foi um mago, por isso é improvável que soubesse algo sobre o plano astral. Contudo, tenha percebido ou não, ele se dedicou a uma operação astral. Como Dolores já observou, o astral reflete o físico. Embora qualquer aspecto do físico requeira uma ideia astral para poder se manifestar, a ideia em si precisa da manifestação física para se estabilizar.
Isso cria algo parecido com um círculo virtuoso. Tudo que existe no plano físico tem a sua contraparte astral. Quanto maior o tempo de existência no físico, maior a estabilidade da imagem no astral. Isso significa que, usando uma imagem da sua própria casa, Simonides escolheu algo que já estava refletido no astral e por isso era mais fácil de visualizar. Você pode fazer o teste comparando a facilidade com que visualiza a Grande Pirâmide de Gizé, que, pelo calendário ortodoxo, já existe há mais de 4.000 anos, com a dificuldade que talvez tenha para visualizar o Empire State Building, construído em 1931. Em alguns casos, os objetos que Simonides coloca no seu locus, como pode ser chamada a sua casa imaginária, também tinham uma contraparte no plano físico, o que lhes dava mais estabilidade astral. Não surpreende que ele tivesse mais facilidade para se lembrar. Eles realmente existiam em outro nível. Você pode começar os seus próprios experimentos acerca dessa técnica exatamente como Simonides fez, usando a sua própria casa como base para um locus astral. Ao utilizar as técnicas de criação de imagens astrais apresentadas neste livro, tente vê-las o mais nitidamente possível com o olho da mente. Visualize-se do lado de fora da porta, depois imagine-se entrando na casa e percorrendo cada cômodo numa determinada sequência. Repita o processo várias vezes, certificando-se de manter a mesma sequência, até se familiarizar com a técnica. Faça o exercício a seguir. Primeiro, leia a lista abaixo. Concentre-se ao máximo, pois, quando terminar, vou lhe perguntar de quantos itens você consegue se lembrar. Gato, televisor, porta, lua, crescente, lâmpada, pássaro, preto, rosa, barco à vela, garrafa, jornal, mesa, leão, estrela, estátua de Buda, pacote, telefone, mala, óculos, panela, vassoura, bola de praia, prato, espelho, bolsa, cadeira, coqueteleira, abajur, casaco, ovo frito, ninho de passarinho, notebook, baralho, árvore, chocalho de bebê, livro, clipe de papel, pincel, chapéu de cowboy, almofada janela, tesoura. A lista é longa, mais de 40 itens, mas eu gostaria que você fechasse este livro agora e anotasse num papel o maior número de itens de que se lembra. E tente se lembrar na ordem em que eles apareceram. Quando acabar, não fique deprimido com as falhas de memória, pois, por pior que seja a sua memória, você vai perceber que pode melhorá-la criando formas de pensamento. Faça o exercício de novo, mas desta vez, em vez de apenas se concentrar, visualize o seu locus, a sua casa, e imagine-se andando por ela como antes. Mas desta vez, disponha os vários itens da lista pelo locus. A menos que você mora num casarão como o que foi depois filmado e estrelado por Cidadão Kane, é provável que não disponha de 40 cômodos, por isso não será possível deixar um objeto em cada um deles. O que você vai fazer é deixar vários itens em cada cômodo, um logo atrás da porta, outro perto da janela, outro no meio dos cômodos, um sobre a mesa, outro na estante, outro sobre o lustre e assim por diante. Se você seguir a sequência mais uma vez, ao posicionar os objetos, vai conseguir se lembrar deles na ordem em que foram apresentados na lista. Não é preciso que você tente se lembrar dos vários itens enquanto os posiciona. Você deve se concentrar na tarefa de visualizá-los o mais nitidamente possível. Depois que tiver posicionado um objeto, simplesmente passe para o item seguinte da lista. Quando acabar de posicionar todos os objetos, para facilitar um pouco as coisas, faça um intervalo e tome um café. Depois, quando terminar o café, você pode testar a sua memória usando o locus para se lembrar da lista. Neste caso também não há necessidade de se concentrar muito. Simplesmente ande mentalmente pela casa, fazendo o mesmo percurso e tomando nota dos itens que encontrar. É possível que você não se lembre de todos os objetos da lista, pois essa é a primeira vez que usa a técnica. Mas eu posso garantir que você se lembrará de um número cada vez maior à medida que treinar, e a maioria das pessoas acaba conseguindo se lembrar de todos os itens na ordem correta. À medida que você for se acostumando com o seu locus, descobrirá que o seu número de acertos vai aumentando, até a lembrança de todos os itens se tornar algo corriqueiro.
Você também pode se divertir tentando memorizar os itens de trás para frente, algo que você pode conseguir simplesmente invertendo a ordem em que percorre os cômodos imaginários. Muitos ocultistas, e algumas pessoas sem nenhum conhecimento esotérico usam o locus apenas como instrumento de memorização. Mas essa técnica tem uma aplicação esotérica muito mais ampla. Só a título de curiosidade, saiba que a descrição mais clara já publicada do potencial do locus apareceu no romance de suspense Hannibal, de T. Harris, que esteve nas listas dos best-sellers de 1999. No seu livro anterior, Red Dragon, Harris apresentou a sua mais perturbadora criação ficcional, o Dr. Hannibal Lecter, um canibal psicopata que conseguiu um espaço ainda maior no segundo romance, Silence of Della Anthony Hopkins e Jodie Foster, O Silêncio dos Inocentes. Nos dois romances, Lecter era uma figura monstruosa que ficava na periferia da ação, como um fantasma medonho escondido nas sombras. Em Hannibal, Harris o coloca no centro do palco e dá aos leitores informações sobre o passado da personagem, a sua personalidade e psicose. Na opinião de pelo menos um crítico, que escrevia para o jornal britânico Sunday Times, isso foi um erro, pois a seu ver os monstros mais assustadores são os que permanecem nas sobras. Não obstante, a abordagem de Harris apresenta o conceito de locus para o público em geral num nível notavelmente sofisticado. Para criar Hannibal, Harry decide que seu personagem sobreviveu à sua própria loucura usando um palácio da memória. O Palácio da Memória, tão diferente de um locus simples, parece ter sido desenvolvido por um grupo seleto de iniciados do século XIV, que, com quase toda certeza, atuava na Itália. Em vez das humildes casas, eles começaram a se familiarizar com prédios públicos, para usar como Zoe, e depois treinaram a mente para construir equivalentes imaginários das mansões mais grandiosas e complexas da sua região. Assim nasceu o verdadeiro Palácio da Memória, uma complexa estrutura astral formada por um labirinto de corredores, às vezes com milhares de cômodos. A suposta razão para essa criação monumental era o fato de alguns magos terem muitas informações de que precisavam se lembrar. Mas a verdade não era bem essa, e Thomas Harris chegou tão perto dela em seu romance que é preciso aplaudir a extensão da sua pesquisa. Em Hannibal, ele explica como o Dr. Lecter controlava as suas lembranças mais destrutivas trancando-as numa masmorra imaginária, um calabouço secreto no seu Palácio da Memória, acessível apenas por um alçapão. O romance também mostra que o ardiloso médico melhorava o seu estado de ânimo, reproduzindo lembranças de experiências agradáveis armazenadas em seu palácio. Às vezes, Lecter fugia para sua criação astral para resistir a torturas. Isso já vai muito além da memorização de listas. O romance Hannibal é, evidentemente, uma ficção, e o Palácio da Memória de Lecter é usado por um assassino psicopata, por isso a ênfase é colocada no controle e na criminalidade. Mas nem por isso a descrição de Harris do Palácio da Memória e do seu uso iniciático deixa de ser acurada, pelo menos até onde se propõe. Usado em toda a sua extensão mágica, o Palácio da Memória tem basicamente a mesma natureza de outra estrutura astral, às vezes criada pelos magos como parte do seu treinamento básico, o Castelo Interior. O Castelo d'Ávila aparece nos textos dos místicos, principalmente nos de Santa Teresa d'Ávila do século XVI, nos quais se descreve um edifício visionário que a pessoa pode explorar em sua busca pelo divino. Segundo a psicologia junguiana, cuja ênfase são os estados mentais profundos, quando um edifício de qualquer tipo aparece nos sonhos, ele pode ser interpretado como um receptáculo da psique. Examine o edifício e você terá dicas do que está acontecendo com os seus processos interiores no momento. Uma cabaninha acanhada sugere atividade mental limitada, enquanto uma universidade indica uma perspectiva mais ampla, com muitas lições a aprender. A filosofia mágica, que está entre a psicológica e a mística, vê o castelo interior como uma analogia astral do corpo, da mente e até do espírito, quando apropriadamente construído. Tipicamente, uma escada sobe em caracol pelo pilar central da espinha, e glifos, em certas câmaras superiores, podem ser usados como centro de controle, para gerar certos resultados desejáveis.
Diferentemente dos místicos e dos junguianos, que tendem a buscar um castelo interior que aflore espontaneamente de estados psicológicos ou que tenha sido gerado no curso de uma vida religiosa, os magos preferem construí-lo eles próprios. Esse castelo é muitas vezes moldado sobre uma estrutura mística, como o castelo do rei Arthur em Camelot, por isso franqueia o acesso à energia do mito associado. O Palácio da Memória combina elementos de um locus simples com um castelo interior estendido, para criar um instrumento mágico que supera ambos. Para criar e utilizar o seu próprio palácio, eis o que você tem que fazer. Primeiro, escolha uma construção física para usar como modelo do seu Palácio da Memória. Você não deve pensar na sua própria casa. Esse edifício deve ser muito maior do que ela, um lugar onde você nunca entrou antes. Uma estrutura antiga e sólida é melhor do que uma construída recentemente. Talvez você tenha a sorte de encontrar um edifício assim na sua região. Se tiver, visite o lugar e conheça a sua parte externa, só a externa, você não deve entrar no edifício. Ande por ali para ter uma ideia do seu tamanho. Tire fotos ou faça um esboço da fachada, particularmente da entrada principal. Se não houver nenhum edifício adequado na sua região, é perfeitamente aceitável usar um ponto de referência arquitetônico ou até fotos de pontos turísticos. O mundo é cheio de edifícios maravilhosos, desde o Palácio de Potala, em Lhasa, até o Palácio Ducal, em Veneza. Agora, reserve diariamente um horário para visualizar a parte externa do prédio escolhido, até conseguir vê-lo com o olho da mente, nitidamente e em detalhes. Não tente entrar no seu Palácio da Memória nesse estágio. Agora se preocupe apenas em construí-lo e, o mais importante, evitar ideias preconcebidas acerca do interior do edifício. Essa é a razão por que você está usando um edifício em que nunca entrou antes. Depois que tiver uma imagem mental clara da parte externa do edifício, o que não deve demorar muito, você pode começar a criar a parte central do interior do palácio. Mas antes que faça isso, quero explicar a teoria. Quando usa um edifício físico como modelo, você cria o elo inicial entre os mundos astral e físico. O edifício já existe no físico e, portanto, tem um reflexo astral. A sua visualização da parte externa conecta você com esse reflexo, facilitando a construção de um segundo edifício astral parecido. Esse ponto é importante. Você não estará usando o reflexo astral original do edifício físico que escolheu, mas a sua própria contraparte astral desse reflexo. É como se você visse uma casa que lhe agradasse e construísse uma parecida só para você. Mas a aparência externa do seu Palácio da Memória é o seu aspecto menos importante. Na parte seguinte deste exercício, você precisará fazer a estrutura pessoal para você. Isso você fará posicionando um análogo do seu corpo físico dentro do palácio. Eu lhe direi como fazer isso no momento certo. O análogo do corpo gera automaticamente um segundo, dentro do palácio. Trata-se do análogo da psique, que inclui áreas como o seu inconsciente mais profundo, o seu eu superior e, mesmo que possa ser difícil de encontrar, o seu ponto pessoal de contato com o inconsciente coletivo. O segundo análogo surge porque o seu corpo e a sua psique não estão separados. O seu corpo é algo criado pela sua psique para funcionar no reino físico. Criando um análogo de um, você automaticamente cria um análogo do outro. E como certamente você tem mais familiaridade com o seu corpo do que com a sua psique, faz sentido criar um análogo dessa maneira. O jeito mais simples de criar os análogos mente-corpo consiste em gravar um CD com o roteiro a seguir, para que possa ouvir em estado de relaxamento. Se você não tem como fazer essa gravação, peça a um amigo para ler o roteiro em voz alta para você. Das duas maneiras você vai precisar repetir o processo várias vezes até se familiarizar com as estruturas descritas, a ponto de conseguir visitá-las mentalmente com facilidade. Eis o roteiro. Você está entrando pela porta principal do seu Palácio da Memória. Ao atravessar o umbral da porta, você se vê num saguão espaçoso, com paredes forradas de painéis de madeira, chão de mármore e estátuas de mármore rodeando todo o cômodo. Você pode examinar esse saguão com mais detalhes mais tarde, agora se dirija diretamente para a porta na parede em frente à entrada. Ao abrir essa porta, você vê um segundo cômodo,
com assoalho de madeira. Há várias portas levando a outros ambientes, mas mais uma vez você deve ignorar todas elas, com exceção de uma, na parede em frente. Ao abrir essa porta, você encontra um terceiro cômodo, muito mais amplo do que os outros dois. No centro, há uma escada em espiral de pedra que leva, até onde você pode ver, para cima, em direção a uma pequena torre, e para o andar inferior, onde estão outros cômodos do palácio. Mais uma vez você deve ignorar as portas por um momento e se concentrar na escada em caracol. Vá até a escada e comece a sua subida no sentido horário, para que possa explorar os cômodos superiores da torre. À medida que sobe, você notará, num patamar da escada, duas portas que levam a um andar superior. Você logo saberá o que existe por trás dessas portas, mas por enquanto continue a subir a escada em direção a uma câmara superior da torre, uma biblioteca com 2 janelões, por onde você vê os campos ondulantes que circundam o seu palácio. Através das janelas você pode ver os jardins bem cuidados e conhecidos que cercam o palácio. Além deles, há bosques e campos da sua propriedade, mais além, uma região inculta que você não conhece muito bem. Se voltar a atenção para os livros nas estantes da biblioteca, você verá que o lugar de honra está reservado para vários volumes que compõem a sua biografia pessoal, um para cada ano da sua vida. Pegue um, examine-o e você verá que ele contém informações, ilustrações e texto sobre a sua vida naquele determinado ano. No entanto, existem lacunas e espaços em branco nas suas páginas, como se faltassem alguns dados. Você nota que essas lacunas se tornam mais frequentes nos volumes mais antigos e diminuem naqueles que tratam dos anos mais recentes da sua vida. Todos os volumes, no entanto, incluindo o último, têm pelo menos alguns espaços em branco. Se examinar o volume mais recente, aquele numerado com a idade que você tem agora, você vai reparar que o texto está inacabado. Mas verá também que existe uma pena de escrever ornamentada e um vidro cheio de tinta na escrivaninha ao lado das prateleiras, para que você possa continuar os registros quando quiser. Agora você sabe que cada livro da sua biografia é uma forma de registro diário que você faz pessoalmente. Afaste-se agora da sua biografia em vários volumes e examine os outros livros que estão nas prateleiras. Você logo descobrirá que são obras sobre assuntos pelos quais tem grande interesse. Mais tarde você terá tempo para examinar alguns desses livros mais atentamente, embora eles não contenham muito mais do que você já sabe. Agora que você já visitou essa parte da torre, volte para a escada em caracol e comece a descer até chegar às 2 portas mais recuadas, pelas quais você passou enquanto subia. Ao entrar na primeira, você vê 2 folhos de couro gigantescos, que pegam quase o cômodo inteiro e estão ligados a um maquinário pesado, responsável por fazê-los inflar e desinflar num ritmo cadente. Atravessando o umbral da segunda porta da escada, você entra num cômodo muito parecido, onde há uma máquina contendo uma enorme bomba de ar, ligada a uma série de dutos por onde circula um fluido vermelho. Assim como os foles, a bomba se mantém num ritmo estável. Se você prestar bem atenção, vai reparar que a bomba segue o ritmo das batidas do seu coração, enquanto os foles seguem o ritmo da sua respiração. Se descer mais um lance de escadas, você voltará para o cômodo onde iniciou a subida, mas continue descendo até o porão do palácio, onde vai encontrar a sala da fornalha. A fornalha está funcionando a todo vapor, mas ela tem um termostato que impede que o calor gerado seja excessivo. Agora volte para o cômodo inicial e deixe o palácio, fazendo o mesmo percurso até sair pela porta principal. Agora abra os olhos e termine a visualização. Você precisará repetir esse exercício várias vezes, procurando acrescentar mais realismo, cores e detalhes cada vez que o fizer, até perceber que consegue visualizar as áreas descritas sem precisar se esforçar. Isso feito, tente fazer todo o exercício de memória e continue a praticá-lo até que a excursão pelo seu palácio da memória torne-se uma segunda natureza para você. Quando chegar a esse ponto, você poderá ter certeza de que construiu um análogo astral do seu corpo físico, o que significa que também tem um análogo astral da sua psique, e o seu palácio tornou-se um instrumento para alguns trabalhos psicoespirituais sérios.